buscando a espiritualidade. Em um culto de Santa Ceia, geralmente nas igrejas está assim de gente. Brigaram em casa, se xingaram, brigaram durante a semana, marido bateu na mulher, empurrou a mulher, tratou a mulher mal, tratou o filho a pontapé, no serviço xingou, na igreja discutiu. Virou um salseiro, como dizia minha avó. Agora para a Santa Ceia ele chega tudo arrumadinho, bonitinho, chorando, contristado. Você não sabe se é chorando de vergonha, ou de sem vergonha, ou de arrependimento, ou de remorso. Você sabe que ele vem ali, aquela carinha de santo, paz do Senhor, shalom, paz de Deus, paz de graça. Vai entrando, já vai cantando, vai orando, vai falando em língua. E quem vê diz, nossa, chama uma bênção. Mas Deus sabe, Essa busca da espiritualidade, ela tem que ser contínua. Senão aquele altar que está lá em cima, ele não te recebe como oferta. Paulo diz em Romanos 12 que o nosso culto racional deve ser um sacrifício santo que agrade ao Senhor. Só pode ser nessas condições. Em outra qualquer condição, esse culto não é aceito. Esse culto também é muito alegrado, porque as pessoas fazem voto para trazer a Santa Ceia. Eles fazem um voto de 150 hoje, para que Deus guarde a sua vida até a próxima Santa Ceia. Aí, como eles não morreram, mataram, bateram, judiaram, falaram mal dos outros, mas com eles não aconteceu nada. Aí então ele chega no outro mês e vem alegre, achando que está santo, que Deus está com ele, que foi protegido, e está de novo lá uns 150, 1.500, 200, não sei. Isso diante de Deus é nojento, irmãos. Deus não se agrada disso. Porque ele está achando que o dinheirinho que ele está dando para o pastor está comprando a bênção de Deus na vida dele. O pastor não pode fazer nada por ele. Às vezes é um outro adúltero pior do que ele. E Deus está lá, levando fama de que está sustentando o fulano por 150, por 200, por 300. Mas ele chega lá com o envelope da Santa Ceia, deposita ali. Aí fazem a festa e participam. Mas então eu não devo ajudar? Se a tua ajuda para a casa de Deus é voluntária, com amor, é sem interesses, você pode ajudar, que a bênção Deus garante. Ele só recebe o que é voluntário. Se ele recebesse o que não é voluntário, ele nos faria crente nele. Ele faria assim, e o mundo inteiro viraria crente, ele teria um bando de crentes glorificando a ele, não haveria mais nada de mal no mundo e estaria tudo bem. Ele quer que você, tendo duas possibilidades de escolher bem e o mal, siga o caminho da verdade, sofra por ela e honre o seu nome, amando-o e amando o seu próximo. É isso que é santidade, é isso que é espiritualidade. Qualquer outra coisa que vos ensinarem é engano. É para tirar o din-din de vocês. O homem, uma criatura do pó feita à imagem de Deus, não pode escapar de si mesmo. Ele é da carne, carnal, e tem que enfrentar os problemas e as lutas do corpo. Mas também é dotado de um Espírito de Deus e tem que responder à chamada do homem interior de viver acima da carne. Esses foram os que Cristo chamou para o caminho. Pela natureza do homem, o homem deseja sexo, tem fome e sede para comida e bebida, procura roupa e abrigo e almeja todos os tipos de prazeres e necessidades físicas na vida. No entanto, Deus colocou dentro do seu coração a eternidade e no seu corpo um espírito eterno que aspira o descanso e paz encontrados apenas no Criador. Jesus fala diretamente com essa necessidade depois que ele mesmo, tabernáculo na carne, enfrentou o diabo no deserto da tentação. Após jejuar por 40 dias, ele desejava comida e foi tentado por Satanás a fazer uma pedra virar pão para ele comer. A resposta de Jesus foi: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Nessa experiência, Jesus mostra ao Pai que é possível homens carnais como nós viver na sua presença, guardando a sua palavra. Embora sofra, né? O sofrimento é uma condição porque o mundo jaz no maligno. Jesus não se refere apenas a ele mesmo, mas ao homem. Ele está dizendo que o homem é mais do que um corpo e não pode alimentar a carne em violação com a palavra de Deus e em profanação do mundo interior. Ele cita a verdade que é inerente no aviso que deu aos discípulos na noite que foi traído no Getsêmani. Lá Jesus lutou no Espírito por causa da morte abominável que o aguardava mais tarde naquela noite e no próximo dia diante da multidão de judeus e seus líderes injustos. Ele agonizou em oração sobre aquela morte, uma morte que ele havia anunciado várias vezes aos seus discípulos. Após a oração, ele foi até os 3 discípulos mais próximos dele no jardim e admoestou-os: vigiai e orai, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. É muito usado por alguns estudiosos da Bíblia esse versículo como desculpa. A carne é fraca, mas pode vencer a tentação em Cristo. Esta é uma das bênçãos da salvação que o homem que aceita Cristo recebe: a possibilidade de vencer o pecado diante de uma tentação. O mundo que jaz no maligno, que não tem a ver com a salvação, ele é influenciado de todas as maneiras e não consegue escapar. Mas o cristão, se ele quiser considerar a sua vida espiritual, ele tem força para escapar de qualquer tentação. Ele só precisa ser um cristão comum, correto. Não precisa fazer mais nada. O servo leal de Deus refere-se à consciência da carne, que tão facilmente domina o homem interior, subjuga o desejo de servir a Deus e leva os homens à tentação. E a fraqueza da carne dominou Pedro aquela noite, e ele negou o Senhor 3 vezes. Os outros apóstolos, da mesma forma, seguindo-o de longe, negaram a Jesus na hora do julgamento da morte. Todo homem enfrenta esta prova na vida. Ele não pode escapar do corpo até e a não ser que o homem torne-se espiritual e encontre a força interior no seu Criador. Ele está sujeito a ceder às fraquezas da carne. Essa sujeição a ceder à fraqueza da carne, ela tem a sua base principal na falta de conhecimento da palavra de Deus. Esse conhecimento não é aquele conhecimento que vai ser revelado para você pelo profeta, pelo fulano, pelo apóstolo. É aquele conhecimento que você vai adquirir porque você a ama e nela você medita de dia e de noite. O Salmo 1. É esse conhecimento que vai te dar essa força. Com jejum, com esforço, você não consegue isso não. Você alimenta o teu ego, que é a mesma tua carne, mas o teu espírito continua fraco. E diante de uma cilada, de uma laçada, de qualquer investida do diabo, você pode cair. E você sabe que o diabo, ele te conhece muito bem, porque ele te analisa. O diabo, ele não é onisciente. Ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que você tem vontade de fazer e até o que você vai fazer. Por quê? Porque ele te analisa. Ele fica 24 horas te olhando. Ele chegou pertinho do pecado lá. Mas chegou o filho dele. Amanhã a gente dá um jeitinho. Amanhã ele não vem. Mas ele está lá. De repente ele aparece. Ah não, esse camarada ele é santo. Ele não peca. Ah, mas ele gosta de cantar.
Vamos lá. Ele é o canta mais bonito da igreja. Quando ele canta, os vidros trincam. Então vamos convencê-lo de que ele é o melhor. Quando ele acha que ele é o melhor, ele pecou, porque é orgulho. Orgulho é um pecado que condena. É o orgulho que pôs o diabo em condenação. É o que diz a Bíblia: não caiais na condenação do diabo. Ele não faz você pecar, faz você se achar. É por isso que dificilmente o pastor não vai entrar no céu, porque ele se acha e ele não é. Então tem que cuidar com ele. Ele não é onisciente, mas ele analisa. Ele sabe o que te atrai, o que faz você perder a paciência. Ele sabe que se ele tocar aqui, tocar ali, ferir um, ferir outro, você pode reagir. E ele não vai deixar passar isso de jeito nenhum. Ele vai usar isso todas as vezes que for possível. Se riscar o carro dele, ele sobe no púlpito, ele vai lá e risca. Faz alguém riscar. Daqui a pouco já quebra, já grita, já diz palavrão. É o crente circunstancial. Ele precisa amadurecer, né? Enquanto Deus estiver tendo misericórdia e deixá-lo amadurecer, que ele caminhe, né? O problema é se ele for chamado, como foi aquele que dizia: sua alma, dorme, descansa, porque você tem muitos bens para a vida toda. E a voz disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. Esse é o problema. O segredo é que a única criatura feita à imagem de Deus tem que buscar e encontrar a espiritualidade que vence a carnalidade do corpo, na Bíblia. Paulo escreve sobre a espiritualidade aos Coríntios. Ele escreveu a ele não como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Ele alimentou-os com leite, não com carne, comida nutritiva, que apenas homens maduros em Cristo podem absorver e assimilar, pois estavam devotos demais à carne para receberem a alma. Ali aquele sinal quer dizer: há muita diferença entre vida espiritual e vida da alma. A alma, ela é o nosso centro de intelecto. E ela é formada pelo conhecimento que adquirimos e influenciada pela sociedade onde vivemos. É a que nos dá noção de valores, de conduta, de forma que agimos como conhecemos, como cremos. A vida espiritual, ela flui de Deus, daquilo que é essencialmente divino, e ela nos molda na palavra de Deus. Então, na igreja há a vida espiritual e a vida da alma. Ela só pode ser distinguida na ação. Não tem como eu dizer se esse irmão é espiritual, se aquela irmã não é espiritual. Só na hora de agir. Na hora que ele for tentado, que ele for provado, que ele for colocado em dificuldades, que ele for afrontado, que ele for ameaçado, que ele for descrachado, ofendido, só nessa hora eu vou saber se ele é espiritual ou ele vive a vida da alma, que considera direitos, razões, filosofias e tudo o que faz a nossa sociedade caminhar. Pedro, quando defende Jesus, ele mostra a sua natureza da alma. Passa a mão na espada e agride o soldado. Quem estiver, por ocasião do arrebatamento, vivendo a vida da alma, não vai subir. Não sei quando vai ser, não sei se está perto, não sei se está longe, porque segundo as Escrituras não há sinais que revelem a vinda do Senhor. Ele vem como um relâmpago, vem como um ladrão, quando ninguém espera, como nos dias de Noé. Os que vivem nas igrejas a vida da alma não vão subir. Então tem muita diferença. Por isso, você se converteu, você está buscando a Deus,
Vamos tentar, porque estamos todas nas mesmas condições, deixar o máximo do que é mundano, no sentido que interfere na salvação, e buscar conhecimento na palavra, para que nós consigamos perceber, né, essa diferença e viver espiritualmente. Quem vive espiritualmente em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Na ocasião das Torres Gêmeas, no ataque terrorista de 11 de setembro, de 12 anos atrás, as igrejas, e os pastores aproveitaram, vamos tirar dinheiro do povo. É os sinais dos tempos, porque igual fizeram com a morte do Papa agora. Está escrito em Apocalipse 17, Apocalipse. E o povo trazendo din-din para a caixinha. Conversão movida por emoção, por medo, não funciona, porque você precisa aceitar e manter uma caminhada diante de Deus. Então temos que fazer bastante atenção a essa observação, hein? Não vamos viver a vida da alma, vamos tentar viver a vida do Espírito. Por esta razão Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Deus quer que nós vivamos a vida de Cristo. Ele observou que havia inveja e discórdia entre eles, e que eram carnais e incapazes de ingerir comida sólida, que leva os santos à maturidade. Então, como e onde se encontra essa espiritualidade? Fome e sede. Vem em primeiro lugar apenas àqueles que a buscam. Espiritualidade não é introduzida por uma operação especial e direta do Espírito, nem por acidente. Cresce atualmente que uma pessoa que se converte transformou-se em um santo. A pessoa que se converte, o que é que aconteceu? Ela reconheceu o seu estado de pecador, que necessita do auxílio do Deus que salva. Quando ela reconhece isso, ela faz uma brechinha no coração endurecido. Nesta brechinha, o Espírito Santo confirma essa realidade e revela a esta alma perdida a possibilidade de salvação através do sacrifício da cruz. Ele chora, se sente comovido, faz promessas que na maioria não cumpre, como faz no batismo, né? Até que o nome é Jesus e creio. Timbum está batizado. Dali 3, 4, 5 meses, ano, década, não quero mais. Né? Ele pula para trás. Então, naquele momento, o Espírito Santo dá essa consciência e dá poder se ele buscar. Aí ele começa a rejeitar o pecado, porque ele começa a receber informação do céu. Mas isso só vai perseverar na vida dele se ele continuar buscando esse conhecimento e seguindo o caminho. A hora que ele desistir, acabou. Então essa espiritualidade ela tem que ser buscada. E esta fome e sede de justiça é aquela que nós já falamos, estudamos nas bem-aventuranças. Quem tem fome e sede de justiça. Isso precisa ser buscado. Você tem que almejar, você tem que lutar com o teu coração, com o teu ego, com o teu eu, para que ele almeje as coisas do céu. Justiça aqui não tem o mesmo valor de justiça no vocabulário de língua portuguesa, que é julgamento, pena, punição e assim por diante. Você vê as pessoas que sofreram perdas, né? Quando o policial, alguém diz, o que se espera agora da justiça? O ladrão que foi preso, é que se faça justiça. Esperamos justiça. Não é dessa justiça que está se falando, porque para Deus não existe bom e nem mal. Para Deus não existe vítima e nem agressor. Somos todos agressores iguais, porque somos pecadores. A única vítima nesse relacionamento é Ele, porque toda vez que fazemos alguma coisa que não é do seu agrado, ofendemos diretamente a Ele.
Eu vou e dou um tapa no irmão Roberto porque ele me mostrou a língua. Eu pequei. O irmão Roberto, como é mestre em taekwondo, me dá um karatê na orelha porque se pegar na cabeça mata, né? Me arranca a orelha. Diante de Deus não interessa os motivos por que eu o agredi e por que ele me agrediu. Interessa que nós dois, seja pelo motivo que for, ofendemos a santidade de Deus. Ele é a vítima porque só ele é santo. Então, essa fome e sede de justiça é querer ensinar a verdade, procurar andar na verdade, para que o mundo também ande na verdade. É por isso que sofremos se somos verdadeiros servos de Deus. Porque o mundo nos rejeita, o mundo não pode nos aceitar. Jesus deixou isso bem claro quando falava com os seus discípulos. Eles vão te odiar. Eles fizeram isso com o marinheiro verde, o que vão fazer com o seco. Eles te odeiam por causa de mim. Mas vocês são bem-aventurados se por minha causa disserem contra vocês. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci. Ele não promete, vocês vencerão. Esse versículo é emendado, é inventado, não existe. Ele diz, eu venci. Eu dei exemplo. Se você seguir o meu exemplo, você vence. Senão você não vence. Ele não mentiu e nem desiludiu. Se ele dissesse, eu venci e vós vencereis, ele estaria mentindo. Porque ele estaria dando ali, outorgando uma vitória que não pertencia a ele. Pertencia a nós, nossa decisão. E se ele dissesse, olha, eu venci, mas vocês não sei, ele teria feito todo mundo desistir. Então ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo porque eu venci. Como nós temos que segui-lo, ser exemplo dele, se fizermos, venceremos. Se não, não. Então essa fome e sede precisa ser buscada. Especial e direta do Espírito Santo. Espiritualidade não é introduzir por uma operação especial e direta do Espírito Santo, nem por acidente. O homem deve, como Jesus revela, numa bem-aventurança, ter fome e sede de justiça. Está lá em Mateus 5,6. Eu creio que todo mundo conhece o texto, né? Criaturas à imagem de Deus, como as corças, buscam a água. Devem nas suas almas desejar Deus, do mesmo jeito que a corça busca água. Temos, acho que até um hino assim, né? Temos um hino que fala disso. O Criador que dá a vida e o fôlego a todos, que fez, o que houve? Não está dando certo, hein? Né? A partir de uma pessoa, todas as nações dos homens, para habitarem na terra, que está perto para qualquer homem, que é procura, que fornece a vida, a mobilidade e o ser. Esse daqui eu queria que vocês lessem, para você ter uma ideia desse poder, né? Dessa graça infinita, do que nós devemos buscar e por que devemos buscar. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Se veja, ali nós temos verdades reveladas e profundas. Deus não habita em templo por mão feita, nenhum, nem budista, nem evangélico, nem católico, nenhum. E ele não precisa ser servido por você. Aquela frase que é bastante bíblica, que diz servimos a Deus, ela não é literal. Porque na verdade, quando você faz alguma coisa que você agrada a Deus, você não está servindo a Deus. Porque Deus não precisa ser servido. Você está servindo você mesmo. Daí nós podemos concluir que a coisa que mais chega perto de um serviço prestado a Deus é você viver a palavra e ensiná-la a outros, levar o Evangelho, anunciar o Evangelho desinteresseiro, por amor,
é o que mais chega perto de você poder servir a Deus. Porque Ele está nos usando por seu amor, porque nos ama, e Ele quer nos colocar no seu projeto. O projeto de Deus é divino e ninguém interrompe. Não há homem, não há força humana, da natureza, o sobrenatural, o infernal, que venha impedir o projeto de Deus. Isso Ele concedeu no coração dele, e ele vai se cumprir, aconteça o que acontecer. E ele só se cumpre em Cristo. Agora, nós podemos deixar de participar desse projeto e perder a bênção. Ele faz questão de termos nesse projeto de salvação, de querer que nós voltemos à sua semelhança, seguindo o exemplo do seu Filho Jesus. É esse o projeto divino, recuperar o homem caído. Mas eu posso bloquear a mão dele de me abençoar por eu não estar participando do seu projeto. Deus não impede e nem o diabo impede de você participar do projeto de Deus. O único que impede você de participar do projeto de você é você mesmo. Porque Deus não recebe nada se não for de espontânea vontade e por amor sincero. Então Ele não precisa que o sirvamos, mas Ele quer que participemos do seu projeto divino, que nos levará ao retorno da semelhança, à sua imagem, para podermos morar com Ele na eternidade. Em Cristo Ele fez isso possível. Espírito e vida. O pão sustenta o corpo. Jesus disse que não é o suficiente para nutrir o homem inteiro, mas há um pão da vida, o próprio Jesus, do qual o homem pode se alimentar e nunca mais sentir fome. É o pão que o homem pode comer e nunca morrer, pode comer e viver para sempre. É uma vida que vem ao Espírito através do Espírito, pois vem nas palavras de Jesus e das quais ele afirma: são Espírito e são vida. Eu também gostaria que vocês lessem esse trechinho aí. O Espírito é o que vivifica a carne para nada proveito. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Isso mesmo foi dito para Jesus, para aqueles crentes da teologia da prosperidade que já existiam na época de Jesus, após o milagre do peixe e do pão, onde 5.000 almas congregaram por interesses materiais. Quando ele faz uma revelação semelhante a essa e diz: aquele pão que os pais comeram no deserto, morreram. Eu sou o pão da vida, quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem parte em mim. Eles arregalaram os olhos e disseram: não, nós queremos pão francês e picanha, não queremos carne humana e nem sangue humano. E foram saindo. O interesse deles era outro. Saíram os 5.000, ficaram os 12. Jesus olhou para os outros e falou assim: porventura não quereis também acompanhá-los? Aí o Pedrão, jamais revigorado, né, falou: não, Senhor, para onde iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Esta a palavra que é vida, esta palavra que é Espírito, que é vida, ela vem pelo Espírito, porque vem desta palavra que é Espírito, porque é a palavra de Deus. É só essa que vivifica. Bebês recém-nascidos que buscam o leite genuíno da palavra são alimentados pelas palavras de vida, e como pastor do tempo, passar do tempo, passam a comer comida sólida que os aperfeiçoa em Cristo, com a espiritualidade de dominar a carne. Vamos à referência bíblica. Deixando toda malícia, todo engano e fingimento, e inveja e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, do leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Hebreus. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês buscam entender as coisas
é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Diante dessa advertência, eu creio que não tem muito o que dizer. Essa responsabilidade era colocada nos seus ombros. O pastor que engana, que manipula, ele vai ser condenado. Deixa ele lá que ele vai se ferrar, numa linguagem bem atual. Mas você é responsável pela tua salvação. Você recebeu esse Espírito que deve produzir em você humildade, misericórdia, sede de justiça, para que você cresça espiritualmente. Enquanto você buscar teus interesses, fica difícil de você crescer. Essa é uma pergunta analisada por alguns estudiosos da área de humanas que querem meter as suas colheres na teologia e ensinar uma teologia totalmente fora daquilo que é o padrão do Evangelho, e vão fazer, porque infelizmente o trabalho do verdadeiro teólogo, o que é? É reinterpretar a teologia decaída e trazer os padrões da palavra de Deus de volta a essa sociedade que está se degenerando. Mas isso não está acontecendo. Eles não estão preocupados. Eles estão apresentando os meios e mais meios de agradar as pessoas para que suas instituições cresçam em números. E aí eu tenho que fazer conforme a sociedade vai me impondo, porque é uma imposição. Nem que seja daqui a 20 anos, é uma imposição. Você vê, crê e faz. Então, como os teólogos não fazem isso, as ciências atuais, que tentam modelar tudo isso, elas vão interferir. E é você que tem que buscar a sobrevivência para que aquilo que Jesus cogitou e falou não venha se cumprir. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então aqui a responsabilidade é tua. Por que não acontece? Porque quando eu entro num sistema religioso, de qualquer igreja, de qualquer associação, eu busco um interesse meu. Mas não, isso não é uma coisa natural? É natural que as pessoas venham a Jesus pelo milagre, mas é necessário que o que ensina desfaça essa superstição. Eu, por exemplo, quando eu fui a Jesus, eu fui por opressão maligna, desesperado. Fui esperando que o homem que expulsava demônio pusesse a mão na minha cabeça e me libertasse dos meus infortúnios. Há 35 anos. Mas quando eu estava prestando atenção no púlpito, o que falava, o que pregava, não anunciava esse poder milagroso, esse tique-tique mágico, esse faz de conta, esse sacrifício. Ele fez uma exposição da morte de Jesus na cruz, do qual o sangue poderia perdoar os meus pecados, me limpar e me libertar, dando-me vida eterna. A mensagem foi tão poderosa que quando eu percebi, eu estava lá na frente chorando, com as duas mãos levantadas. Eu fui buscar o interesse próprio. E Deus resolveu tudo.
Ele me salvou, me libertou, me deu graça, me deu vida. Mas hoje em dia não. Quem veio aí para buscar o carro novo? Levanta a mão. Irmão, isso não tem a ver com igreja. Eu sei que eu estou sendo chato, eu estou ficando velho, estou doente, vocês têm que me engolir. Quem não quiser me engolir não pode vir mais aqui. Eu vou ficar mais chato ainda. Mas eu preciso morrer com a consciência limpa, que eu não enganei vocês. Eu não chamei vocês para nós fazermos o império e montar aqui uma outra igreja. Não. Eu chamei vocês para nós discutirmos sobre o que está escrito. Se vocês querem carro, querem casa, vão procurar em outro lugar. Não é pecado querer, se não for o motivo pelo qual você serve a Deus. Não é pecado querer, só um pouquinho ainda, porque eu sou. Não é pecado querer. Nós vamos buscar a salvação, caso a gente busca trabalhando. Nós somos aí num índice de emprego. Tem emprego com carteira assinada, até o Natal precisa de funcionário, paga 12 mil por mês, trabalhar 1 hora por dia. Eu nem sei porque eu trabalhava com Então vamos deixar isso para lá, irmão. Se quer cura, tudo bem. A cura que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer. Busca dele, ele pode te curar, se ele quiser. Não é como você quer. Se ele quiser, ele te cura. Se você quiser servi-lo só pela cura, não faça isso. Não faça isso. Porque você vai ter um agravante no dia do juízo. Ele pode te curar. Mas pastor, eu preciso de bênçãos materiais. Eu também preciso, ele me tem dado. Até aqui me ajudou o Senhor. Não sou rico, não sou milionário, não viajo. Eu já viajei de jatinho, mas foi o zagueiro que pagou. Eu era enfermeiro dele. Não vamos misturar as coisas, vamos buscar Deus para a salvação da nossa alma e de mais alguns que nós venhamos a evangelizar. Se esse for o intuito, estamos no caminho. Se não, estamos fora dele. Mas pastor, não adianta, não adianta você querer me alugar, porque se nós crescermos como instituição, como dinheiro, nós vamos nos perverter. O dinheiro puxa. Eu tenho prova de amigos que eram de Deus, hoje são do mamon, e o povo está atrás. Nós temos que entender isso. Aquele sangue derramado no Calvário não prometeu riqueza, prometeu lar celestial. Ele veio para te tirar das garras do diabo, para que você não fosse condenado pelo pecado que está em você. Nós já conferimos na Bíblia que nós nascemos com 12 pecados terríveis, que se Deus não limpar, ele vem à tona a qualquer hora, e nós vamos para o inferno. Você já nasceu pecador, dependente dessa salvação. Não vamos misturar as coisas. Vai pedindo a Deus, tudo você é apresentado a Deus, necessidade, casa, comida, trabalho, saúde, lógico, você é filho de Deus. Mas não faça disso o objetivo da sua salvação, o motivo da tua crença, porque você vai para o inferno. Você vai escutar, eu nunca vos conheci. Senhor, eu era um profeta lá na cidade de Jardim. O senhor lembra daquela velhinha que chegou torta e saiu direita? Lembra daquele ceguinho que chegou se batendo e saiu pulando dando glória a Deus? O senhor lembra daquele canceroso que estava com um bicho e os bichos sumiram? O senhor lembra daquela gaveta no ML que eu pus a mão e o morto ressuscitou? Eu falo, mas eu não te conheço, rapaz. Você fez isso no meu nome? Não por você, porque meu nome é meu nome, ele faz tudo mesmo. Mas eu não te conheço. Fora! Isso é muito grave, irmão. A gente não pensa nisso. A gente pensa que está indo tudo bem. É igual aquele que ganha na loteria, né? Não, vou comprar. Não investe, não fica de olho na bolsa, que agora só cai, não sobe mais. De repente ele vai olhando, você não tem mais dinheiro. Mas como? Eu ganhei a bolada da virada do ano. Pois é, mas você não tem crédito aqui. Cuidado, né? Ele morreu por isso. Medita de dia e de noite. A espiritualidade dos homens maduros em Cristo é manifestada na vida. Como o salmista disse, que não anda no conselho dos ímpios. Irmão, o que é o conselho do ímpio para você?
Se um não me responder, nós vamos fazer uma vigília aqui hoje. Eu estou sentadinho aqui com o meu oxigênio. Qualquer coisa é só parar de falar, fico quietinho. Um tem que me... Não precisa responder certo, porque ninguém sabe o certo. O certo está aqui. Trair a mulher? Esse... Direto. Você se cuida, gata, viu, né? É tudo que contraria a palavra de Deus. Tá, mas vamos tá muito aberto. Eu quero uma coisa mais específica. Porque veja só, se eu penso assim, conselho do ímpio é tudo que contraria a palavra de Deus, eu não tenho parâmetro para dizer qual é. Lógico, vai trair minha mulher? Não. Vai matar alguém? Não. Vai roubar? Não. Tá muito. Eu quero uma coisa mais sutil, que você possa cair nela sem perceber se não tiver conhecimento da palavra. Aqueles que se arrependem a palavra de Deus. Não é muito direto. Muito direto, não. Falta dos esclarecedores. Não, mas não é isso, Israel. Eu estou querendo ver uma maneira de fazer vocês caírem no conselho dos ímpios. Aquele que, quando prega a palavra, encontra a divindade de Cristo. Essa é sutil. Ou dentro da igreja. Mas veja só. Mas assim é muito direto. Eu sei que quem fuma, quem fala, quem xinga, é um esclarecedor, eu sei disso. Mas não é isso que está mandando tomar cuidado. É que, só um pouquinho, porque eu falho. É que se você não cuidar, você está envolvido. E é isso que tem. O que mais tem na igreja hoje é conselho de ímpio. Não está fora. Se chegar um ladrão e dizer, vamos todo mundo aqui virar maconha. Lógico que não. Mas depende do que eu aprendo aqui, eu entro no conselho dos ímpios sem saber. Diga, irmão. Eu não deixo assim influenciar a opinião para o pastor está pregando aí. Eu posso ter minha opinião e buscar na Bíblia para ver se realmente realmente você está falando a verdade. Certo, mas daí seria uma defesa contra o conselho. Assim, um conselho de uma pessoa que não faz isso porque isso aqui é errado, daí está fazendo uma coisa, mas eu acho que é certo. E agora, errado ou é certo? Um fala que é certo, outro fala que é errado. Na verdade você é que tem que buscar, né? Então, mas é um conselho que é cuidado. Não, tá certo, mas veja só, o que eu quero é só me cuidar. Como a irmã deu exemplo, quem foi que deu exemplo? Não foi a irmã aqui. O pastor que faz cura divina e que atrai aquela multidão para ele, é um conselho de ímpio, porque o obreiro vai fazer igual, o outro vai querer fazer igual. É a verdadeira mensagem Não é a música do Roberto Carlos, a música dos Mamonas Assassina, dessa gente que não tem nada a ver com o reino dos céus. É o que você faz fora da palavra. A questão de aconselhar a colocar a igreja antes da família. É um conselho de ímpio. Colocar a igreja antes da família. A família é sagrada, irmãos. É Deus e família. Se você tem na tua vida Deus, igreja, para depois família, você já é um perdido, diz a Bíblia. Quem não cuida bem dos seus é pior do que o ímpio e negou a fé. Deus, família, trabalho, por último igreja. Porque não existe igreja sem família e nem igreja sem trabalho. É você que tem que alimentar o pastor. Como é que você vai trocar o trabalho pela igreja? O que você não pode fazer é deixar de Deus por causa do teu trabalho. Mas isso não tem a ver com igreja. Isso é pessoal, você e Deus. E você tem que ter como indicação moral da palavra de Deus que uma vez por semana, ou uma vez em 7 dias, você tem que tirar um tempo para louvar a Deus, para cultuar. Não pode ser domingo, pode ser sábado, pode ser o dia que for. Você não pode viver a vida toda correndo atrás dos teus benefícios sem ter um tempo para Deus. Mas é Deus, família. E se for por uma escala maior, trabalho. A igreja é o último patamar. Por quê? Porque não precisamos dela. Ela é um mal necessário, um mal no sentido de enriquecerem-se a nossas custas e nos fazerem de camelo, né? E é necessário por causa da comunhão. Mas isso não quer dizer que tem que ser em 4 paredes. Quando a samaritana reclama para Jesus, dizendo, vocês dizem que é lá em Jerusalém.
Para nós é aqui no poço de Jacó. Ele diz, não é nem lá e nem aqui, é aqui. Porque Deus é Espírito. E os seus adoradores têm que o adorar em Espírito e verdade. Então, isso é um mau conselho. As igrejas de cunho pentecostais para neopentecostais, elas incitam as pessoas a abandonar as famílias para viver na igreja. Ele quer o obreiro 24 horas, a obreira 24 horas, e ainda não paga nada. Se paga uma mixaria. Explora. Além de conselho de ímpio, é injustiça, é exploração, pela Constituição é crime, porque o trabalhador tem uma carga máxima de 8 horas, com seus direitos semanais, mas é para Deus. Para Deus é uma coisa, irmão. Não ponha espiritual com material. Estou dizendo aquilo que faz crescer o material. Então nós temos que ter cuidado com esse conselho de ímpios. Aquele vizinho ali está me ameaçando. Faz uma campanha do Salmo 140. 7 dias o Senhor mata ele, você vai ver. E ele faz. Isso é feitiçaria. Isso na feitiçaria chama-se demanda. Aqui em Banda, querendo vencer um banda que não pode ir com o candomblé, que tem medo do voodoo. Mas os crentes estão assim hoje, né? Isso é falta de espiritualidade. O Senhor nos ama e quer que todos sejamos salvos, e diz o apóstolo Pedro que pela sua misericórdia ele vem retardando o dia da sua vida. Porém, o dia que a trombeta soar, quem não for espiritual não sobe, não se alugue. Mas eu sou dizimista fiel, problema teu. Nem se detém no caminho dos pecadores. A sociedade ela é um conselho de ímpio, porque ela te modela. Por que a mulher é até hoje discriminada? Deus, quando fez macho e fêmea, colocou a sua ordem, cada um com a sua obrigação, com a sua tarefa, mas não menosprezou nenhum outro. Foi a sociedade que fez o mundo todo machista e a mulher sempre sofredora, obedecedora de tudo, sem abrir ainda mata, né? Dizer que antigamente matava, mas ainda mata. Isso é influência da sociedade. Aí veja só, o caminho dos pecadores, também da mesma força. Se você trabalha numa empresa bonita, numa empresa boa, que acaba, digamos, te trazendo, te mostrando coisas como você vencer na vida, como você crescer. Se você não se cuidar, você debanda para aquele lado, você vai para aquele lado. Aí é um conselho de ímpios, um caminho de pecadores. Quando você, essa aqui, ó, a roda dos escarnecedores, aqui já é diferente, porque aí você já está mais ou menos desespiritualizado e você não percebe muito bem. Você acaba não cuidando. E você entra, não, tudo bem, não é pecado, não é ruim, é sim, é assado. Mas os dois lá de cima nós precisamos ter cuidado. Em vez disso, o prazer do homem espiritual está na lei do Senhor. E naquela lei ele medita de dia e de noite. O escape é só aqui. Não tem como você fazer diferente. Porque pode ser que o que te admoeste, que o que te ensina, ele tem interesses próprios. Então você tem que ter conhecimento. Ele tem comunhão com Deus diariamente, não apenas num banquete espiritual, mas também em oração incessante, em um viver santo. E ao fazer isso, ele não se levanta acima do mundo a cada prova e desafio. Ele vive acima dele em um foco dia após dia na busca celestial. Ou seja, as coisas que acontecem não devem interferir, né? Não devem interferir. Se ele tem. É como agora, o Papa, quando o Papa renunciou,
Fizeram até conselhos de pastores para estudar, para rever a teologia. Quando caiu a torre, né? Quando pegaram o Bin Laden. O espiritual está ali, está pronto. Jesus veio. Estou pronto. Jesus vem, estou pronto. Mas se ele tiver esse interesse, e ele tem que saber que esse cuidado pela palavra, ele é refletido no meio que ele vive. É uma sociedade, é pai, é mãe, é uma família. E essa família, ela precisa ser amada, cuidada. É aquela história, eu amo você, vamos nos casar, vamos. Então agora as coisas que eram minhas são tuas. As coisas que eram tuas são minhas. Agora vem o nosso filho. Então agora as coisas que eram minhas e as coisas que eram tuas são do nosso filho. O pai é muito mais espiritual quando ele agrada a filha, dá carinho para a filha, supra a necessidade da filha como pai, como amigo, do que ele ficar obedecendo o pastor dele. Fica 24 horas de porteiro na igreja. Ele é muito mais espiritual para Deus quando ele está lá com a esposa, cuidando da esposa, se interessando ao futuro do meu filho, eu tenho que trabalhar, porque foi uma responsabilidade que você, em acordo com a tua parceira, por amor, decidiram tomar. Espero que tenha sido assim, né? Se for diferente, o problema é ter, tem que dar conta do mesmo jeito. Deus não abre mão da família. Ele não abre mão da família. Isso é viver a palavra. Mas tem aquele pai que, final de semana, está na igreja. Durante a semana ele trabalha, tem que trabalhar. E o filho percebe que ele não se preocupa muito com ele. Meu pai não liga para mim. Tem aquela questão da adolescência, do crescimento, de às vezes uma discussão entre um outro, que é normal com todo mundo, que acontece. Né? Eu li alguma coisa que postaram aí essa semana, que eu achei assim maravilhoso. Eu adoro a minha casa, não lembro agora porque eu estou... Acho que adoro a minha casa porque nela vive a minha família e é a coisa que eu mais amo, não abro mão, alguma coisa assim. Você tem nisso um exemplo de santidade. Mas esses valores, isso são valores do Evangelho. Eu não estou inventando isso, está escrito aqui. É como eu falei para vocês, aquela história que eu disse, que o único mandamento que Deus pede para o marido dar a vida pela esposa, está escrito aqui, não fui eu que inventei, está escrito aqui. Não fui eu que fiz a Bíblia, nem copiei. Então essas coisas agradam a Deus. E isso é ser santo diante de Deus. Você não precisa de uma denominação. É verdade, é bom você ter ali um lugar para você congregar, você ali dar a tua participação, tem grupo de jovens, é uma coisa legal, não sou contra isso não. Eu só quero que você ponha na tua cabeça que se acontecer alguma coisa, se você tiver que ficar, digamos assim, porque tem uns que te tocam na igreja, você não faz o que ele quer. Não esmoreça por isso. Você é crente na presença de Deus. Deus está interessado em você. A igreja para você é Ele. Nós estamos aqui num bate-papo. A hora que cada um for orar, for fazer o que nós fizemos aqui, a hora que você vai cantar, se você quando canta ali, liga o teu coração com Deus, o culto teu é especial teu para Deus, você e Ele. O culto de Deus não está sendo recebido porque você está em meio a todos nós aqui e eu estou falando aqui na frente. Na hora que você fechar o olho para orar, essa ligação ela é vertical, é você e Deus. Ninguém pode mudar isso. Deus aqui hoje, se for cultuado por todos, terá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 cultos. Se ele conseguir receber o de todos nós, né? Então isso você precisa valorizar. Agitar as emoções através de novas formas e práticas. Não é isso não. Aqui. Eu quero ver Jeremias.
É essa a questão. Espiritualidade ou truques? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem o caminho, ou dirige seus passos. Uma palavra de cautela é preciso, pois há quem tem que produzir espiritualidade por meio de esquemas humanos. Jeremias ordenou Judá há muito tempo que não cabe ao homem determinar os seus passos. Agitar as emoções através de novas formas e práticas renovadas são truques que não acrescentam nada à estatura do homem espiritual. Bater palmas, baixar as luzes durante o culto, testemunhos na assembleia por cidadãos notáveis, reuniões em casas ao invés de prédio, converter a ceia do Senhor em um banquete social religioso, acrescentar quartetos ou cantores especiais, alterar o culto, etc. São esquemas humanos que causam interesse e agitam corações por um momento, mas nenhum deles acrescenta uma grama de espiritualidade ao amor interior que cresce e amadurece. Ao homem interior que cresce e amadurece apenas pela comunhão com Deus e por meio de sua palavra. Não somos contras a cantores, a grupos, não, apresentação não. O que precisa ser levado em conta é que isso não deve ser a atração do culto. A atração do culto deve ser a palavra. Você pode muito bem fazer um culto com ensinamento, levar todo mundo a uma consciência sadia, ouvir hinos, ouvir apresentação ensinando, né? Mas e se quando o camarada que for cantar estivesse aparecendo? Problema dele. Eu disse para você que é problema dele com Deus. Ele vai estar ali perdendo tempo e somando ponto na carteira contra ele mesmo. Porque Deus não recebe se não for por amor. Se for por amor, Deus recebe. Deus não se admira com quantidade. Ele ainda prefere a qualidade. Amém?